Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Nietzsche, Biografia de uma Tragédia, de Rutger Safransky. Bom, e esse livro então ele foi escolhido por vocês em uma enquete que nós fizemos aqui no canal para comemorar então os nossos 300 inscritos aqui no YouTube. E vale ressaltar, só para deixar a minha mãe brava quando ela assistir aqui esse vídeo, que todos os livros escolhidos naquela enquete foram escolhidos por ela. Então seria ela quem faria essa leitura. Mas como o livro então escolhido foi o Nietzsche, e como entre nós dois eu que acabo tendo mais contato com esse tipo de leitura, e eu diria até mais interesse na biografia do Nietzsche, por isso então nós fizemos essa troca para eu fazer a leitura do livro. Bom, e logo de cara eu tenho que dizer que eu não gostei tanto assim dessa leitura, mas por outros contatos que eu já tive com a história do Nietzsche, eu acredito que o problema que eu tive durante esta leitura aqui não foi necessariamente em relação à história, à biografia do Nietzsche, mas sim a forma como essa história é passada, a forma como ela é contada. Mas, independente disso, eu separei então alguns trechos e assuntos da história do Nietzsche que eu achei relevante então trazer aqui para esse vídeo. Bom, e a primeira coisa que eu achei interessante é que aqui nós acompanhamos então a transição, do Nietzsche saindo então de filólogo para filósofo praticamente. E isso é retratado através de algumas cartas que o autor teve acesso, onde o Nietzsche então expunha, as suas ideias e as suas razões para passar a criar então livros. Escreve a Rod a 1º de fevereiro de 1868. Gostaria de dizer uma porção de verdades amargas aos filólogos. Por exemplo, que recebemos todos os pensamentos iluminantes somente de poucos grandes gênios e que esse criativo vem de pessoas que nem realizaram estudos filológicos e históricos. Eles próprios colocaram algo no mundo, não comentaram, compilaram, explicaram outros autores, não os ordenaram e colocaram em gavetas. Os primários afirmam e se afirmam. Os secundários, os filólogos e historiadores, portanto, esmiuçam o que é grande, porque não possuem a fagulha criadora. Bom, e durante então esse processo de transição do Nietzsche de filólogo para escritor, ele vai em busca então de um estilo próprio, o que acaba levando ele muito próximo da música, principalmente em relação a Wagner, um renomado maestro alemão, e ele vai se apoiar bastante também na tragédia grega. E essa parte aqui sobre a música me lembrou uma coisa que o Pondé ele chega a comentar quando ele fala de Nietzsche, que ele então não acreditava em um Deus que não pudesse dançar, mas isso no sentido de abraçar o caos em que nós vivemos, não fugir dele devido ao medo, mas sim ter coragem o suficiente para enfrentá-lo de frente. Algo muito próximo do que eu comentei no último vídeo que eu trouxe aqui no canal, o Aniquilação, onde lá existe essa questão também de ter coragem o suficiente de enfrentar então a aniquilação de frente, mas como um caminho de transformação então. Bom, e falando sobre música, eu separei um trecho aqui onde o Nietzsche ele vai falar sobre a arte em relação ao ser humano. O ser humano, explica Nietzsche, é uma criatura que saltou sobre os limites animalescos da época do cio, e por isso não procura prazer apenas eventualmente, mas o tempo todo. Porém, como há menos fontes de prazer do que pede sua constante predisposição ao prazer, a natureza o forçou a enveredar na trilha da invenção do prazer. O animal consciente, o homem, com horizonte de passado e futuro, raramente se satisfaz de todo com o seu presente, e por isso sente algo que certamente nenhum animal conhece, isto é, o tédio. Fugindo do tédio, essa singular criatura procura uma excitação que, se não for encontrada, tem de ser inventada. O homem se torna um animal que brinca. O jogo é uma invenção que entretém os afetos. O jogo é a arte de autoexcitação dos afetos. A música, por exemplo. A fórmula antropológico-fisiológica para o segredo da arte é, pois, a fuga do tédio é a mãe das artes. Bom, o próximo assunto que eu separei para comentar aqui no vídeo é um que eu sinceramente fiquei chocado, porque eu nunca tinha ouvido falar em nenhuma relação de Nietzsche
com escravidão. E eu separei alguns trechos aqui, alguns deles até um pouco tensos, para exemplificar aqui essa relação. A cultura precisa do subterrâneo cruel. Ela é o belo fim do terrível. A relação necessária entre campo de batalha e obra de arte revela a verdade sobre a cultura. A cultura não precisa apenas da crueldade da guerra, mas, segundo Nietzsche, outra crueldade é uma de suas premissas. Ele a nomeia claramente no exemplo de estado cultural para ele exemplar na antiguidade grega. É a escravidão. Toda cultura elevada precisa de uma classe de homens para explorar, para fazer o trabalho. Uma classe de escravos, escreve Nietzsche implacável. E prossegue. Não há nada mais terrível do que uma escravidão bárbara que aprendeu a encarar sua existência como uma injustiça e trata de vingar-se não apenas por si, mas por todas as gerações. Um segundo trecho. Ele é contra a abreviação do tempo de trabalho em Basileia de 12 a 11 horas diárias. Ele é a favor do trabalho infantil. Em Basileia permitiam-se 10 a 11 horas diárias a partir dos 12 anos de idade. Ele é contra ligas para a educação de operários, mas pensa que as crueldades não devem ser levadas a extremos. Afinal, o operário deve ter uma vida tolerável para que ele e seus descendentes possam trabalhar bem também para os nossos descendentes. Um terceiro trecho. A humanidade como massa sacrificada em prol do crescimento de uma única espécie de ser humano mais forte. Isso seria um progresso, escreve ele em Para a Genealogia da Moral. E o último trecho. Mas Nietzsche, também nas fantasias de extermínio, permanece uma alma com cordas delicadas, e por isso lhe é mais simpática a ideia de que os deficientes tivessem por si a ideia de se sacrificarem voluntariamente. Então, como eu falei, alguns trechos bem pesados, e essa questão de progresso humano, da criação então de uma espécie de ser humano mais forte, é uma das ideias que será então deturpada, pelo nazismo para promover então essa ideologia. Mas esse é um assunto que eu ainda vou voltar aqui no vídeo. Um outro tema não tão leve também é a relação de Nietzsche com a sua família, principalmente em relação à sua mãe e à sua irmã, com quem ele mantinha uma relação um tanto conturbada, como a gente consegue ver aqui em algumas das cartas. Manda-lhes o livro recém-impresso com o comentário: assim se parece a criatura que imortalizará o nosso não tão bonito nome. Pelas reações delas, ele percebe que lá não o entenderam muito bem. Para a mãe, o filho não passa de um professor fracassado, que vaga sem destino, doente e instável, que até ali não encontrou mulher e para quem ela ainda tem de mandar meias e linguiças. Nietzsche sente isso, por isso escreve, mas agora muito a sério, a mãe e a irmã. Meu sistema nervoso está magnífico, tendo em vista a imensa atividade que tem de realizar. Graças a ele, produzi um dos livros mais corajosos e sublimes e reflexivos que jamais nasceram de cérebro e coração humano. O que a gente consegue notar também nas cartas do Nietzsche é o quão solitário ele se sentia ao longo dos anos. Sinto sempre muita raiva quando vejo que me falta uma pessoa com a qual eu possa refletir sobre o futuro da humanidade. Realmente estou interiormente bem doente e ferido pela longa renúncia a uma sociedade que me seja apropriada. De manhã suporto a vida, mas de tarde dificilmente, e à noite também. E até me parece que já fiz o bastante em condições desfavoráveis para poder sumir com dignidade. Agora já vivi 43 anos e estou ainda exatamente tão sozinho quanto em criança. Emudeço involuntariamente para com todo mundo, porque tenho cada vez menos vontade de deixar alguém ver as dificuldades de minha existência. Está realmente muito vazio ao meu redor. Bom, e como eu comentei ali atrás que eu iria voltar nessa questão do nazismo. Já próximo do momento em que o Nietzsche ele já estava perdendo as suas faculdades mentais, onde ele já era considerado um louco pelos seus contemporâneos, a sua irmã, com quem ele já tinha uma relação um tanto conturbada, passou então a fazer a gestão dos livros do Nietzsche. E é muito importante ressaltar como ela mantinha relações com o partido nazista, chegando até a conhecer o próprio Hitler, por exemplo. Então ela foi uma das pessoas que promoveu essa relação então do Nietzsche com o nazismo. Mas eu separei um trecho aqui onde o Nietzsche expõe a sua visão sobre o povo judeu, o que vai totalmente contra a visão nazista. O povo judeu, escreveu Nietzsche,
tivera a mais sofrida história entre todos os povos, e exatamente por isso devíamos-lhe o ser humano mais nobre, Cristo, a natureza mais pura, Spinoza, o livro mais importante e as leis morais mais eficientes do mundo. Tem até um outro trecho que eu separei aqui, onde o Nietzsche ele comenta sobre o cristianismo. Este concedeu 3 vantagens aos desprivilegiados. Conferiu ao ser humano um valor absoluto, em contraste com sua pequenez e casualidade na torrente do devir e do passar. Em segundo lugar, o mal e o sofrimento se tornaram suportáveis na medida em que lhes foi atribuído um sentido. E em terceiro, na crença na criação, o mundo foi entendido como algo repassado pelo Espírito, portanto, conoscível e valioso. Assim, o cristianismo impediu que o ser humano, por natureza em desvantagem, se desprezasse enquanto ser humano e tomasse partido contra a vida. A interpretação cristã da vida abafou a crueldade da natureza e animou e preservou para a vida pessoas que talvez tivessem desesperado de outro modo. Em suma, ela protegeu do niilismo os malogrados. E tocando então nesse ponto de razão de viver, eu separei mais um trecho. O homem é muito antes um animal inventivo, que promete algo à vida para poder esperar algo dela. O ser humano também é um animal fantasioso, que na escola de sua imaginação aprendeu uma altivez peculiar. Agora ele precisa cumprir uma condição de existência a mais do que qualquer outro animal. De tempos em tempos, o ser humano tende a acreditar que sabe por que existe. Sua espécie não pode germinar sem uma confiança periódica na vida, sem fé na razão de viver. Bom, então como eu falei no início do vídeo, esse livro eu não gostei tanto assim, mas eu acho que isso deve ter relação com a forma como o autor passou então a história de Nietzsche, para frente, do que com a história em si. E na verdade, ter lido esse livro até me deixou com mais interesse de ler alguma outra biografia do Nietzsche, para que eu possa comparar então essa visão de diferentes autores. Bom, e para fechar aqui o vídeo, eu separei um último trecho onde nós temos a visão de Nietzsche sobre ele mesmo. Nietzsche plantou seus jardins teóricos de modo que todo aquele que procura neles teses centrais quase forçosamente assume o papel de tosco. Nietzsche esconde-se em seu labirinto. Gostaria de ser encontrado, mas por caminhos longos e sinuosos. E por que não nos perderíamos à procura dele? Talvez seja até o melhor que nos possa acontecer. Ele fará o seu Zaratustra dizer aos seus discípulos: vocês me encontraram cedo demais, se primeiro não se encontraram a si mesmos. Portanto, Nietzsche organiza seus livros de modo que na procura do pensamento central, em caso favorável, deparamos com nossos próprios pensamentos. Não é tão importante se com isso descobrimos a ele, Nietzsche. Mais importante é se descobrimos o pensar. O próprio pensar é a Ariadne que devemos reencontrar. Bom, fica aqui então a minha resenha para Nietzsche, Biografia de uma Tragédia. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de leitura. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!